Estamos iniciando mais um programa Palestra na Fraternal. É com grande alegria que recebemos o escritor e palestrante José Maria Pontes e Silva, com o tema Leis Divinas, Lei do Progresso. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Olá, conforme nós havíamos combinado, vamos dar sequência hoje, capítulo 8º do Livro dos Espíritos, do livro 3º do Livro dos Espíritos, Lei do Progresso. Kardec subdividiu em 6 diferentes partes. Primeira parte, a questão número 776, estado natural. Depois marcha do progresso, depois povos regenerados, e a seguir civilização, depois progresso da legislação humana, e influência dos espíritos sobre o progresso. Portanto, estado natural. O estado natural é a lei natural, e a lei natural são a mesma coisa. Essa é a primeira questão que Kardec formulou aos espíritos. Número 776, portanto, os espíritos responderam o seguinte: não, natural é o estado primitivo, lei natural contribui para o progresso. Então, o estado primitivo do homem é o estado natural de vida em que ele inicia na Terra, como elemento simples e ignorante, a sua própria evolução, ou seja, a sua última etapa de evolução, que é, segundo os Espíritos, o determinismo de Deus para que ele se aproxime da divindade. Então, a lei natural ajuda o homem a instituir o progresso através do cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo Cristo. Muitos acham que no estado primitivo há perfeita felicidade na Terra. É a felicidade dos brutos. O ser feliz é ser feliz à maneira dos animais. Portanto, o homem não conhece a felicidade efetiva que existe, reservada por Deus a cada um de nós no futuro, no nosso futuro, após a nossa aventura evolutiva, após essa fase mais importante, que é aquela em que nós teremos que nos aproximar de Deus. E por desconhecer a verdadeira felicidade, nós imaginamos uma felicidade terrena, de tal maneira que hoje, grande parte de elementos que compõem a nossa sociedade estão em busca constante da felicidade, quando, na verdade, nós vivemos num mundo de provas e de expiações, onde os Espíritos dizem que é uma penitenciária que deve ser considerada uma escola abençoada por Deus. O homem não pode evoluir sempre, retroceder, desculpem. Quer dizer, o homem não pode retroceder, quer dizer, há um determinismo de Deus, segundo os Espíritos, e que o homem tem que evoluir sempre, e ele não retrocede. Aparentemente, ele poderá ser julgado como um elemento que está retrocedendo, que está num sentido involutivo, mas, na verdade, não. Ele está sempre, embora adquira muitos débitos reencarnatórios e devem ser sanados através da reencarnação, ele permanece sempre em evolução. Portanto, os Espíritos hoje nos ensinam de que não somente o homem está em evolução, mas tudo na Terra, através da obra de Francisco Cândido Xavier, isso fica bem claro. O Emmanuel faz comentários a respeito, dizendo que tudo evolui na Terra, inclusive a própria matéria. Ele dá até um exemplo. Ele diz que a evolução da matéria é tão importante que dá um exemplo aí de, por exemplo, do material radioativo, que são muitas substâncias na Terra que se irradiam constantemente. E que isso naturalmente faz falta, porque de onde é
retirada parte da matéria, tem que haver uma reposição. Existe um hiato no meio científico de como seria reposta esta matéria que flui através da irradiação. Ele diz que é reposta pelo Sol. E que esses elementos radioativos estão em busca de novas modalidades evolutivas. Mas nós não temos no Espiritismo muitas informações sobre as forças potenciais no sentido espiritual. Portanto, o estudo da doutrina dos espíritos é recomendada pelas próprias entidades espirituais de que se comece através da chamada mônada celeste, portanto, o momento em que nós estamos preparados para aprender a construir, a edificar os nossos veículos de manifestação, os nossos corpos espirituais. Depois ele fala sobre a marcha do progresso. Ele diz, o ser humano desenvolve-se por si mesmo, não progridem todos ao mesmo tempo. Por isso, os mais adiantados ajudam pelo contato social aos demais. Portanto, Kardec já tinha essas informações importantes de que o ser humano se desenvolve por si mesmo. E hoje nós temos um complemento doutrinário de grande importância da obra de Francisco Cândido Xavier, onde diz que todos nós tivemos o nosso momento inicial da nossa criação. Mas aí os Espíritos já nos revelaram muitas coisas interessantes, muitas revelações importantes sobre como as coisas acontecem. Portanto, Kardec já sabia que o homem é procedente do princípio inteligente que existe na natureza. Já sabia muitas coisas importantes que hoje são abordadas de forma mais racional, mais inteligente, através do complemento doutrinário da obra de Francisco Cândido Xavier. E, portanto, os elementos mais adiantados ajudam os mais atrasados. Isso significa dizer que fomos criados em diferentes momentos e temos elementos mais velhos do que nós. Portanto, isso fará com que haja uma sociedade heterogênea, composta por elementos mais adiantados, menos adiantados, mais cultos, menos cultos, mais elevados moralmente e menos elevados moralmente. Portanto, essa sociedade heterogênea, segundo os Espíritos, facilita muito a nossa própria evolução. Talvez por isso Deus fez desta forma, para que na Terra estejam sempre pessoas de diferentes níveis. O processo moral segue sempre o progresso intelectual? Não, nós sabemos que o progresso moral ele retarda-se um pouco em relação à facilidade maior para que o progresso intelectual se institua. Quer dizer, nós evoluímos intelectualmente, ou seja, na aquisição de conhecimento, de cultura e na nossa moralidade. Quase sempre a aquisição de conhecimento torna-se mais célere no seu processo de evolução, deixando para trás a questão de ordem moral. Facilmente nós podemos perceber isso, pois na Terra, hoje, nós temos um quadro desta forma. Evoluímos muito materialmente em nossas pesquisas filosóficas, científicas, em nossa criatividade. Quer dizer, nós temos uma vasta experiência nesse sentido. E nós temos, portanto, a nossa moralidade, segundo os próprios Espíritos, ela é equivalente à moralidade do homem no tempo das cavernas. Quer dizer, há de chegar o momento, segundo o ensinamento dos Espíritos, de que este fator irá requisitar a presença do outro. Daí porque talvez surjam muitas premonições, entre aspas, dizendo que em breve nós teremos um grande avanço moral. É que, na verdade, avançamos muito em cultura e em conhecimento e precisamos avançar moralmente. O progresso completo é o ponto de chegada. Os povos, como os indivíduos, caminham passo a passo, até que o senso moral se desenvolvam, podem usar a inteligência para o mal. Existe o bem e o mal. O homem é livre, Deus dá
liberdade plena de pensamento e, consequentemente, de ações. Nós nos organizamos e aqui temos todo o direito de fazer as nossas escolhas coletivas, escolhas individuais, e quase sempre, aqui na Terra, nós fazemos escolhas que não são bem, digamos, que não são bem aprovadas, que não seriam aprovadas se fossem exigidas. Então, nós temos as leis de Deus que fará com que, evidentemente, cada um de nós, através dos erros que cometemos, venhamos a nos enquadrar nestas leis, são as chamadas leis de amor, para que venhamos nos reabilitar dentro do nosso próprio processo evolutivo, que poderá ser mais fácil ou mais difícil, segundo as nossas próprias iniciativas. O homem não tem poderes para impedir o progresso. Pode entravá-lo às vezes. Olha, o progresso, segundo os Espíritos, é uma questão sine qua non, ou seja, é uma questão obrigatória, é uma questão inevitável. Todos nós estamos em evolução. Mas se o homem na Terra desejar realizar algo, às vezes de boa fé, para conter, por exemplo, a explosão demográfica do homem na Terra. Então, preocupações podem ocorrer nesse sentido. Ele tomará iniciativas que, às vezes, não irá resolver os problemas. Geralmente, são pessoas do ambiente materialista que não creem em Deus, não acreditam que Deus é o provedor de tudo. Então, desta forma, ele não irá, às vezes, encontrar a solução dos problemas de que são cogitados em suas, digamos, em suas reuniões, as reuniões que se realizam nesse sentido, mas isso se constituirá, portanto, um entrave, quer dizer, uma dificuldade apenas no progresso. Quer dizer, ele entrava o progresso, porém não encontra a solução, porque Deus é o provedor de tudo e devemos confiar nele. Porém, nós somos livres para realizar o que bem entendermos e, desta forma, então, surgirão os mais diferentes elementos que irão entravar o progresso. Sempre houveram pessoas nesse sentido. Agora, os espíritos dizem que isso ocorre de forma... Isso não afeta tanto assim o progresso. É como uma pedra pequena colocada sobre a roda gigante de um carro imenso que dirige o progresso. Isto apenas irá causar dificuldades, porém não irá resolver o problema. O progresso da humanidade segue sempre de forma lenta, resultante das forças das coisas. Mas, quando um povo não avança o suficiente, deve submeter-se ao abalo físico que o transforma. Quer dizer, o progresso da humanidade segue sempre de forma lenta, resultante da força das coisas. Quer dizer, força das coisas aí representa a vida que está latente em todos os sistemas que Deus criou. Mas quando um povo não avança o suficiente, Deus o submete ao abalo físico ou moral que o transforma. Então, abalo físico ou moral, naturalmente, ele se refere às intervenções divinas que hoje são comentadas pelos espíritos através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel, quando se refere a esse assunto, ele diz que existem pessoas na Terra que cristalizam tanto as suas ideias que, para modificarem, transformarem os seus pensamentos, precisariam viver muitas e muitas reencarnações e, portanto, perder muito tempo devido à cristalização excessiva das suas ideias, das suas crenças, das suas convicções. Estas criaturas, em número substancial, às vezes precisam de choques intensos, a fim de que elas, sofrendo intensamente esses choques, elas se modifiquem e, em pouco tempo, possam retomar a linha do progresso, ganhando, portanto, um tempo substancial no seu processo de evolução.
Quer dizer, esses abalos físicos, naturalmente, eles se referem aos cataclismos que mexem com todo o planeta Terra, aquele que já ouvimos falar em cataclismos que modificam o eixo da Terra e que modificam o mapa da própria Terra, modificam as condições de vida, dizimam uma quantidade imensa de seres viventes, de seres humanos, de animais. E o Emmanuel até tem uma mensagem muito interessante que hoje está em poder de uma outra religião, que o consultou lá em Pedro Leopoldo ainda, quando ele morava lá ainda, e que foi gravado em fitas magnéticas e depois publicado em livros espíritas, que hoje não são mais publicados. Mas ele dá uma informação interessante, ele diz que a cada 264 mil anos ocorrem cataclismos não localizados, ou seja, cataclismos que modificam as condições do planeta. Desses 264 mil anos, 64 mil anos aproximadamente, ficam para a reorganização do planeta, os pródromos da vida vegetal, da vida animal, das raças humanas. E faz uma referência ao fato de que nós já estamos, por esse processo, na quinta raça humana em desenvolvimento na Terra, que é esta raça atual. Às vezes alguém imagina que o homem está recuando. Isso é engano. Se observarmos bem, veremos que ele avança. O excesso do mal o faz compreender o bem e a necessidade das mudanças. Muita gente, às vezes, usando as questões sociais, pensando, às vezes, na unicidade da existência, numa única existência, chegam a pensar, imaginar, diante das suas análises, de que o homem está recuando em sua evolução. Ele está num processo involutivo. Mas, na verdade, isso não corresponde à realidade. Nós temos o processo reencarnatório, que é responsável pelas mudanças substanciais do ambiente social da humanidade, pois a reencarnação é uma das atividades que pertence ao mundo espiritual superior. Portanto, lá se determina quase que tudo na Terra, inclusive o tamanho das cidades. Quem imaginaria que São Paulo seria a grande metrópole? Ninguém planejou criar São Paulo para que fosse uma grande metrópole, mas a espiritualidade é quem planeja tudo. Existem cidades no mundo, como a cidade mais antiga, que é considerada Jericó, ela não passa dos 26 a 30 milhões de habitantes por muito tempo, tem mais de 10 mil anos que foi fundada. E, portanto, nós temos cidades que crescem substancialmente. Então, no mundo espiritual, a ação dos espíritos no processo administrativo é muito superior, muito mais intenso do que aquilo que se pode imaginar. Então, os espíritos estão sempre presentes no processo reencarnatório, de tal maneira que a evolução irá se processar segundo as determinações superiores da espiritualidade. Qual é o maior obstáculo ao progresso? Os espíritos responderam de forma rápida e simples: o orgulho e o egoísmo é o maior obstáculo ao progresso. Aliás, o egoísmo é responsável pela derrocada da evolução humana, segundo as deduções do próprio Allan Kardec no Livro dos Espíritos. O orgulho, aparentemente, não é tão drástico no ambiente da sociedade, dos homens, mas, na verdade, o próprio Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando ele comenta sobre o orgulho, ele diz que muitos irmãos nossos que vieram da constelação de Cocheiro, na época em que lá, naturalmente, se mudava de uma fase evolutiva para uma outra fase mais expressiva, foram proscritos milhões de espíritos que foram recebidos por Jesus na Terra. E ele faz uma referência às castas sociais elevadas da Índia, que na atualidade representam
estes elementos que vieram da constelação de Cocheiro, de um planeta cujo sol se chamava Capela, e que os nossos irmãos párias, de lá mesmo, da Índia, são nossos irmãos desenvolvidos na Terra. E porque eles estão localizados daquela forma, como elementos de castas socialmente mais elevadas. Devido ao orgulho que eles tiveram muito grande no planeta em que eles viviam, eles foram proscritos para a Terra, para que aqui eles pudessem reparar os seus erros. E ainda hoje continua exemplificando o seu orgulho. Portanto, o orgulho é uma das chagas da sociedade. Sem orgulho, sem humildade, nós não evoluímos. E a humildade é o inverso do orgulho. E o egoísmo, que é o monstro das 1000 garras, a garra da presunção, a garra da prepotência, a garra da vingança, a garra do ódio, etc., etc. E, portanto, são esses elementos responsáveis pelos obstáculos que surgem no processo de evolução do homem. Povos regenerados. Agora, na questão 786, Kardec pergunta: a história mostra nações que, após grandes abalos, recaíram na barbárie. Onde está o progresso? Então, os espíritos respondem que se um homem habita um casebre e ele fica rico, naturalmente ele constrói uma mansão e vai passar a viver nesse palácio, nessa mansão. E aquele casebre seu será transferido para uma outra criatura com menos recursos materiais, que se sentirá muito feliz ocupando o seu lugar. E ele estará, de acordo com o seu trabalho, com o seu planejamento, com o seu merecimento, ele estará, então, gozando das mordomias da nova residência. Então, ele quis dizer com isso de que o processo reencarnatório nos dá esta impressão, às vezes. Você deixa um lugar através da desencarnação, depois virão outras entidades a ocupar aqueles mesmos lugares em que você viveu, e são elementos diferentes, às vezes mais atrasados, pessoas com mais problemas, que trazem mais problemas do que os problemas que trouxemos, e dá-se a impressão de que existem problemas no ambiente da sociedade, dos homens, mas, na verdade, o processo reencarnatório é que causa toda essa impressão, onde, na verdade, aí é que se encontra a solução de todos os problemas gerados no ambiente do relacionamento humano. Raças que se aniquilam também alcançarão o progresso. Homens civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos. Então ele faz essa pergunta e os espíritos respondem: a sua própria pessoa já o foi, mas mais de uma vez, antes de ser o que é hoje. Quer dizer, o próprio Allan Kardec já teria sido um espírito atrasado e até antropófago. Então todos nós passamos a viver uns com os outros, a convivermos em sociedades primitivas, nos tempos primitivos, em que surgiu o homem simples e ignorante na Terra. Ou seja, nas primeiras reencarnações nossas, depois da conquista do título de homem, depois da conquista do título do pensamento contínuo. Nós reencarnamos e formamos essas comunidades e, portanto, ali prevalecia em nós a ignorância total de tudo. Nós começamos precisando, inclusive, a aprender a falar, a aprender a gerar ideias, a gerar sentimentos. Começamos, portanto, a aprender a administrar os impulsos inferiores de vidas passadas, nos reinos inferiores da natureza, para administrar esses impulsos de forma inteligente, de forma racional. Quer dizer, com uma missão nova. E os Espíritos nos dizem que
que é a nossa última missão na Terra. Quer dizer, há um patrimônio gigantesco e imenso, fruto das conquistas do homem, das nossas conquistas, depois que conquistamos o pensamento contínuo. E a nossa trajetória evolutiva, a nossa aventura até nos aproximarmos de Deus, hoje, ela será, portanto, amparada pelo Cristo e pelos nossos próprios esforços. Os Espíritos nos dizem de que os técnicos espirituais que nos ampararam, nos orientaram e providenciaram as nossas inúmeras reencarnações durante 15 milhões de séculos consecutivos, pararam as suas intervenções no Paleolítico, ou seja, há 40 mil anos. Então, nós estamos, desde 40 mil anos, no Paleolítico, muito parecidos com o homem da atualidade, dentro de um processo evolutivo onde nós somos os autores das nossas próprias orientações. Quer dizer, não há absolutamente nenhuma necessidade desses técnicos espirituais estarem nos conduzindo. Fomos amadurecidos através das reencarnações reiteradas e, portanto, já prontos para evoluirmos, gerando as nossas próprias condições para nos aproximar de Deus, sem necessariamente precisar do auxílio técnico dos benfeitores, dos sábios trabalhadores que amparam Jesus no processo evolutivo. Povos passam pela infância, na questão 708. Pela infância, pela idade madura e pela decrepitude. Fato constatado, deve-se presumir que povos avançados desse século terão seu fim. Ele quer dizer o seguinte, é porque os povos da antiguidade, que eram povos extremamente materialistas, que viviam mergulhados no obscurantismo, na ignorância total, então eles criaram problemas muito sérios para eles mesmos. E depois estas sociedades se aniquilaram. Kardec quer saber se as sociedades atuais terão a mesma finalidade. Então, a resposta que os espíritos deram para Kardec é um tanto diferente. Povos materialistas cuja grandeza e extensão territorial nascem porque a força de um povo se esgota como a força de um homem. Mas há para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis do Criador, viverão e serão o farol de outros povos. Quer dizer, para os povos espiritualistas, naturalmente, as coisas acontecerão de forma diferente. Como espiritualistas, eles terão condições de fazer com que as suas leis perecíveis e temporárias se coadunem cada vez mais com as leis de Deus. E aqueles que se sobressaem se transformam em guias para outras nações. No futuro da Terra, não haverá apenas uma nação, mas todos os povos praticarão a caridade. Quer dizer, nós sabemos aí, através de informações dos Espíritos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que quando o Império Romano, que se iniciou no Vale do Por, na Península Itálica, há cerca de 510 anos aproximadamente antes do Cristo, ali foi estabelecido um plano para o Império Romano, porque o plano para uma nação, para um continente, ele é muito parecido com o plano individual da individualidade, do elemento espiritual. Então se estabelecia de que o Império Romano iria trazer muitos benefícios para a Terra. E se ele cumprisse integralmente a sua missão, a sua atividade programada, ele poderia, inclusive, instalar um governo único na Terra. No entanto, ele não conseguiu merecer, e o Império Romano sofreu as determinações superiores da espiritualidade para que ele fosse bipartido e extinto em seguida, porque ele desvirtuou-se do seu programa de trabalho estabelecido. Portanto, havia essa possibilidade a princípio. No entanto, a partir de agora,
as nações civilizadas e aquelas que sejam espiritualistas não gozarão deste privilégio. Todas as nações irão se desenvolver e se transformar em nações de grande importância para a evolução do ser humano. Não existe a possibilidade de uma única nação se transformar na administração da Terra como havia no princípio. É isto que a espiritualidade explicou para Allan Kardec. E a civilização? A civilização é um processo ou uma decadência da humanidade. O progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à maturidade. Não é justo condenar a civilização. Condenem aqueles que abusam das ações de Deus. A civilização se depurará um dia. Um futuro não virá antes, um fruto não virá antes da flor. Então, o progresso incompleto, o homem não passa subitamente da infância à maturidade. Quer dizer, ele terá sempre sobre si mesmo a liberdade plena de pensamento e, consequentemente, de ações, e a partir daí ele irá dirigir a sua própria evolução até o seu encontro com Deus. Para quais sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Pelo seu desenvolvimento moral? A civilização faz descobertas, avanços na cultura, mas somente serão civilizadas após banir os vícios que a desonram e vivam como irmãos. Serão povos esclarecidos com apenas a primeira parte, como apenas a primeira parte da civilização. O que ele quer dizer é que a civilização avança culturalmente. No entanto, apesar da pesquisa científica avançar, apesar do pensamento filosófico se desenvolver, apesar da criatividade se ampliar muito, enquanto ele não se moralizar, enquanto ele não colocar em prática os ensinamentos evangélicos, ele não será considerado pela espiritualidade como uma grande nação. Tá? Quer dizer, o desenvolvimento moral irá caracterizar, do ponto de vista espiritual, uma grandiosa nação. Quer dizer, um pouco diferente do conceito da grande nação, segundo os princípios humanos. Porque há uma distinção entre a evolução material e a evolução moral. Do ponto de vista espiritual, a evolução moral, ela se sobrepõe à evolução material. A cidade, a nação, ela poderá se desenvolver materialmente sem necessariamente estar desenvolvida moralmente. E, inclusive, nós temos hoje uma informação dos espíritos de que todas as nações que enfrentam comoções sociais, conflitos muito grandes, que são vítimas de guerras, há uma determinação divina de que elas tenham um avanço na sua evolução material logo após os grandes conflitos. Então, se nós verificarmos os acontecimentos das últimas guerras que ocorreram, nós podemos já ter esta visão e podemos conceber a promessa divina que se institui em todas as nações que são vítimas de guerra. Processo da legislação humana. A sociedade precisa das leis humanas, pois não compreendem bem as leis de Deus. Leis específicas suas fazem alcançar a lei de Deus. As leis humanas são instáveis, pois na barbárie os fortes fazem as leis, tornam-se estáveis ou se aproximam das leis de Deus, com o avanço dessas sociedades. A sociedade corrompida tem necessidade de leis mais severas. Infelizmente, se destinam a punir, mas não contam
cortam o mal pela raiz. A força das circunstâncias e a influência das pessoas de bem promoverão as mudanças e avanço de suas leis. Ou seja, a sociedade humana, quando ela vive ainda dentro de aspectos um tanto primitivos, naturalmente elas precisam de leis mais severas para punir aqueles que erram. Na medida em que avançam, as suas leis se transformam e se modificam. Na medida em que há a modificação dessas leis, eles começam a desenvolver a sua sensibilidade mediúnica, a sua sensibilidade como a sua competência intuitiva, a sua capacidade criativa, a sua capacidade e visão se amplia de tal maneira que ele começa, então, a se aproximar com as suas leis, com as novas leis que vão satisfazer as necessidades que se criam, passam a se aproximar das leis de Deus. E aqueles que se sobressaem, que permanecem, portanto, como elementos que irão ensinar outras nações. Agora, a influência dos espíritos sobre o progresso. Quer dizer, Allan Kardec nos faz uma referência muito interessante sobre a influência dos espíritos sobre o progresso. O espiritismo se tornará uma crença como marcará uma nova era na história da humanidade. Terá grandes lutas a sustentar. Terão pessoas interessadas a combatê-lo, umas por amor próprio, outras por razões meramente materiais. Emmanuel, quando aborda este assunto num dos seus livros, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele faz uma referência importante sobre as dificuldades do desenvolvimento da doutrina espírita. A doutrina espírita terá grandes gigantes a serem abatidos. Então ele inclui nesta relação dessas dificuldades que entravam as leis, que entravam o progresso. Portanto, ele inclui o dogmatismo e o academicismo. Então, muito interessante, porque muita gente, às vezes, quando nós dizemos que o espiritismo não deve ser influenciado pelo academicismo do mundo, muita gente pensa que o espiritismo quer condenar o processo acadêmico que o homem criou na Terra sob a orientação do próprio Cristo, da espiritualidade superior. Nós sabemos que os cursos superiores, que é fruto do academicismo que o homem criou, foram criados na Europa a partir das iniciativas do próprio Cristo, da espiritualidade. Portanto, estando sempre atento ao progresso, necessariamente esses cursos, esse academicismo mais avançado, teve que se instalar. Nos referimos como espíritas, através de orientações da obra de Francisco Cândido Xavier, ao academicismo que às vezes tenta atrapalhar as atividades simples que envolvem os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Hoje, no ambiente espiritista, nós observamos pessoas muito inteligentes, muito cultas, conhecedores da doutrina dos espíritos, conhecedores da codificação de Kardec, que às vezes vão dar palestras, que às vezes vão fazer referências públicas aos ensinamentos de Jesus, e ali a gente vê claramente as suas opiniões academicistas que podem atrapalhar o ambiente do cristianismo. Não que venha gerar grandes problemas, mas aquilo a que me refiro nesse instante pode ser percebido por todo aquele que é um cristão verdadeiro, por todo aquele que desinteressadamente faz o bem, pratica a caridade e que é instruído pela espiritualidade superior. Apenas para dar um exemplo, certa ocasião eu fui participar de uma palestra dada por um cidadão que veio de um dos estados, grande estado brasileiro, onde ele era, na época, diretor de uma instituição superior, de um curso superior de matemática, onde ele era um dos coordenadores,
E ele fez uma escolha interessante. Ele escolheu um tema evangélico que é muito pouco comentado no ambiente espiritista. Exatamente o encontro de Jesus no deserto com entidades inferiores, que é atribuída a Satanás no texto evangélico. Já fez uma escolha um tanto infeliz. E ele associou a sua narrativa deste conto evangélico e a sua palestra aos problemas que envolvem a trigonometria, porque ele é professor de matemática e, portanto, responsável por um setor acadêmico na faculdade na qual ele atua. E ali, então, eu pude observar de que somente os elementos mais interessados no estudo da trigonometria é que conseguiram entender aquela palestra. No entanto, esse tipo de palestra, o academicismo em si, que é tão visível no ambiente da própria academia, não pode absolutamente invadir a simplicidade do Evangelho de Jesus, a simplicidade do estudo evangélico, do estudo da doutrina dos Espíritos. Nós podemos até afirmar, eu particularmente acho, de que da forma como o Espiritismo vem se conduzindo na elaboração de cursos os mais diferentes e variados, instituído a partir de iniciativas dos dirigentes de todo o Brasil, é a forma mais correta possível, porque é a maneira pela qual os espíritos inspiram os dirigentes espíritas para que assim o espiritismo se conduza da forma mais simplória possível, abrangendo, portanto, todas as criaturas em todos os níveis de conhecimento que se encontrem e que frequentem a casa espírita. Não estamos aqui absolutamente condenando o academicismo. Ele foi criado e tem grande importância para o profissional, para o cidadão, para a nossa sociedade moderna. No entanto, refiro-me apenas àqueles que, ao se referirem à doutrina dos Espíritos, fazem muito mais referências a tudo aquilo que aprenderam nas escolas onde estudaram, do que aquilo que aprenderam através dos estudos dos livros espíritas. Portanto, tenhamos esse cuidado a fim de que o academicismo não possa influenciar mais do que vem, de certa maneira, influenciando o ambiente espiritista. Nós podemos tomar como exemplo o Concílio de Trento, que ocorreu na Europa, como resposta à Contra-Reforma, onde ali ocorreu a organização do academicismo que mancha, de certa forma, o próprio cristianismo, o catolicismo e outras instituições seitas do cristianismo na atualidade. Portanto, não existe no plano da espiritualidade modificações nesse sentido. E bem-aventurados sejam aqueles espíritas que entenderem desta forma, porque é desta forma que Allan Kardec se manifestou através dos livros da Constituição Doutrinária que nos deixou. E, portanto, que continue sempre assim, com a simplicidade, para que a simplicidade exemplificada pelo Cristo continue e permaneça no ambiente espiritista, no ambiente cristão novo, que estamos tentando, que iremos conseguir realizar através da reforma do cristianismo, que é dirigido da esfera do Cristo. Portanto, serão necessários corações para apagar totalmente o traço dos velhos hábitos. A cada geração, o véu se dissipa vagarosamente. O homem terá conhecimento da vida futura, a mediunidade se expande, a comunicabilidade com os espíritos melhora. Quer dizer, nós temos, para o futuro que se aproxima, a vulgarização da mediunidade. Quer dizer, aquilo que às vezes hoje é um tanto difícil, às vezes, se comunicar com essa ou aquela entidade através dos recursos mediúnicos, será muito mais fácil daqui, talvez, a alguns séculos, quando então a mediunidade estará vulgarizada entre nós, onde facilmente nós obteremos a comunicabilidade com as entidades espirituais através dos mais diferentes tipos
de recursos mediúnicos que hoje se desenvolvem na casa espírita, inclusive com as materializações. Muitas pessoas acham de que as materializações de entidades espirituais que ocorreram tanto na Europa, a fim de que houvessem as pesquisas necessárias e o acervo imenso de informações como resultantes dessas pesquisas, que hoje se constitui um tesouro para a sociedade humana, especialmente para a sociedade espiritista brasileira, que tem a grande responsabilidade de alavancar os ensinamentos da doutrina dos espíritos para toda a humanidade. Nós vemos que teremos as materializações mais interessantes no futuro que se aproxima. Portanto, não findaram-se as materializações de entidades. Por um tempo, naturalmente, estarão reencarnando poucas entidades espirituais como médiuns de efeitos físicos que possibilitarão as materializações de entidades, de outros espíritos, para que eles se comuniquem. Mas, no futuro que se aproxima, surgirão muitos médiuns apropriados a esse tipo de fenômeno espírita, que será muito comum dentro do Centro Espírita, que é uma instituição que está em constante evolução e que irá possibilitar a humanidade inteira a receber muitas instruções através dessas entidades materializadas que surgirão para ampliar os nossos conhecimentos no ambiente espírita que se desenvolve no Brasil. E, portanto, estejamos certos de que a espiritualidade prepara não somente este fator, mas outros fatores, como, por exemplo, a mediunidade via instrumentos, a transcomunicação via instrumentos, que será um grande amparo para os espiritistas do futuro. Nós temos, por exemplo, o avanço da física teórica, que irá descobrir a existência do corpo espiritual e, consequentemente, do mundo espiritual, onde irá, através da própria ciência, nós teremos muitas informações substanciais de apoio à casa espírita. Portanto, estejamos certos de que o espiritismo terá o seu apoio do plano dos espíritos no futuro que se aproxima, a fim de que se substancialize cada vez mais a sua missão na Terra, que é aquela de esclarecer o ser humano. Por enquanto, nós estamos em evolução, nós estamos aprendendo a nos desdobrar cada vez mais, a fim de que os fenômenos mediúnicos se tornem cada vez mais expressivos. Estamos aguardando os grandes pesquisadores que já começam a surgir no Brasil, da transcomunicação via instrumentos, e que, sem dúvida, irão aumentar em números, embora um tanto distanciados da casa espírita, isso não é tão importante, e que irão nos servir no futuro, assim como aqueles que estudam a física teórica, que terão a grande missão de descobrirem esta relação substancial que hoje ocorre entre a casa espírita e o mundo dos espíritos, que ocorrerá de uma forma mais interessante e com apoiadores que irão exercer grande influência sobre o pensamento da sociedade dos homens na Terra, a fim de que o Espiritismo, em 1000 anos consecutivos, cumpra integralmente a sua missão, que é aquela de esclarecer o homem e fazer com que ele mude a fase evolutiva da fase evolutiva em que ele se encontra para uma fase evolutiva superior. E agora, para finalizarmos, nós temos aqui: o homem terá conhecimento da vida futura. Quer dizer, vida futura é o termo que Kardec utilizava para dizer a vida espiritual, a vida do mundo dos espíritos. Portanto, o conhecimento da vida futura será também vulgarizado quando o Espiritismo, então, tiver concluído a sua missão na Terra, em 1000 anos consecutivos, a partir deste século que se inicia agora. A mediunidade se expande e a comunicabilidade com os espíritos irá se melhorar cada vez mais. Não será por meio de prodígios que Deus conduzirá os homens em sua bondade. Ele quer deixar-lhes
o mérito de se convencerem pela razão. Quer dizer, é através do raciocínio, é através da razão, é através do conhecimento que o homem irá obter, portanto, todos esses grandes resultados que serão de grandes benefícios para a sociedade humana em todos os tempos. Muito agradecido a todos, né? Gostaria de repetir aqui para todos sobre o livro Corpo Sutil, que é um livro que nós fizemos e que hoje nós estamos distribuindo gratuitamente para aqueles que gostam de estudar a doutrina dos Espíritos. Podem fazer o pedido para a Rádio Fraternal e ela enviará gratuitamente o livro com a despesa apenas do correio, que é na faixa de R$10 aproximadamente. Então, podem fazer o pedido do livro, porque ele não foi feito para ser vendido assim de forma ostensiva e se adquirir recursos. Ele foi feito exatamente para ampliar o conhecimento daqueles que se propõem a entender melhor a obra de André Luiz. Tomei como roteiro deste livro o capítulo 3º do livro Evolução em Dois Mundos. E, portanto, ali há uma sequência interessante dada por André Luiz de como o homem se conduziu na Terra até os dias atuais, até os dias em que ele conquista o pensamento contínuo. Portanto, nós partimos das explicações dadas por André Luiz sobre determinados aspectos da evolução do corpo espiritual e finalizamos, portanto, através de todas estas informações contidas nos principais livros de revelações, que é o livro Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade. Esperamos que todos aqueles que gostem de estudar possam fazer a solicitação do livro. Não é um livro tão simples, tão fácil de se estudar. É um tanto difícil, tem as letras pequenas. No entanto, nós cremos que é um bom livro que irá auxiliar muito aqueles que desejarem conhecer a obra de André Luiz, que irá se ampliar cada vez mais dentro da Casa Espírita a partir de agora, principalmente com as novas gerações que penetram a Casa Espírita, porque o Centro Espírita não pode absolutamente se desvincular das revelações do grande André Luiz, nosso amigo André Luiz, que faz as suas revelações desde 1944 até 1969, quando foi publicado o livro Evolução em Dois Mundos. Muito obrigado a todos e até a próxima. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.